Ela não sabia, mas estava presa num ciclo de muita raiva e de culpa. Quando ela sentia raiva, ela sentia culpa por ter sentido raiva. E a culpa vinha com uma força muito grande. E ela sentia muita raiva. Direcionava essa raiva para outras pessoas que não tem nada a ver com a coisa. Mas quando ela tinha raiva, vamos dizer assim, da pessoa certa, a culpa vinha com mais força ainda. E não adiantava se vingar. Se desse certo, a culpa preenchia todos os espaços, tirava aquele gosto de ter se vingado em algum momento. E se desse errado, a frustração e a raiva destruíam também o dia dela. Meu nome é Carolina Pfeffer, eu sou radiestesista e esse vídeo vai falar sobre isso, sobre esse tipo de relação, sobre quando a gente tem uma pessoa que cuida da gente, mas que estabelece um padrão emocional de tal forma que ela acaba prejudicando demais, não só o nosso emocional, mas tudo aquilo que toda a nossa dinâmica sutil, vamos dizer assim, o nosso mental, o espiritual, a forma como você se relaciona, como você se expressa, porque antes de estar no nosso corpo, antes de ser objetivo, aquilo que nos envolve é subjetivo. De que forma que eu vou expressar a minha alegria? Da forma como eu aprendi e como eu me sinto bem para expressar. Tem gente que às vezes tem tanta vergonha de estar alegre que não se permite. Então, por isso que eu falo que quando afeta o nosso sutil como um todo, afeta a nossa aura, os nossos chakras, tudo aquilo que vem antes da gente expressar a coisa, antes da gente somatizar. E a somatização é uma forma, uma válvula de escape de tudo isso que está fervendo dentro da gente, mas que muitas vezes a gente nega, a gente não admite que é dessa forma. Mas aí a gente vai entrar em vários pormenores. A história é mais ou menos o seguinte: é uma filha de uma mãe narcisista e ela tem um irmão. Só que essa filha, normalmente, ela não faz as coisas de forma certa. E não porque realmente ela é uma pessoa desastrada, mas porque, aos olhos dessa mãe, ela nunca vai ser boa o suficiente. E isso faz parte desse transtorno de personalidade. Mas faz parte também desse transtorno o fato da mãe nunca se enxergar como o problema. Ela nunca vai ser o problema. Ela é a perfeita, porque é isso que ela assumiu para si. A dor dela que ela teve foi tão grande em algum momento da vida que ela assumiu essa personalidade, essa aura, essa pessoa perfeita que aponta o dedo e diz o que os outros têm que fazer. Porque ela, pessoalmente, é inocente, ela só quer o bem dos outros, ela só faz as coisas para o bem. E nesse mecanismo existe muita chantagem emocional. E o que seria uma chantagem emocional? É quando a pessoa mascara a sua intenção com uma emoção e no fim das contas gera outras consequências. Se você disser para uma pessoa, eu só quero o seu bem, tá? Mas eu invadi o seu celular, eu deletei um monte de coisa, eu coloquei aplicativo que você não queria, mas é tudo para o seu bem. Como que alguém mascara essa questão de você ser intrusiva, de você ser abusiva nesse sentido, como, eu fiz tudo isso para o seu bem. Se você fica chateado comigo, é porque você não aceita que eu quero o seu bem. Então, é com base nisso a chantagem emocional. É com base nessa confusão. Porque quando a pessoa gera muita raiva na outra, quando essa mãe narcisista aponta o dedo para a filha e diz para ela o quanto ela nunca vai ser tão boa quanto o irmão, mas não em palavras, nessas frases declaradas, mas de outras formas, muito sutis e normalmente com um sorriso muito ameno. Eu faço tudo isso para o seu bem. E se você não aceita o bem que a sua mãe te dá de coração, então você é culpada. Você não me merece. E aí entra no ciclo da culpa.
E se a pessoa que está recebendo, no caso, a filha, vai cada vez mais diminuindo, poxa, então minha mãe fez tudo esse estardalhaço, quebrou minhas coisas, contou um monte de mentira, simulou uma situação que não existe, conta as coisas para os outros que não são verdadeiras, tudo isso é para o meu bem? É verdade mesmo? Então, esse é um dos jogos, essa confusão mental. E como que você sai desse ciclo de confusão mental que te leva a uma raiva muito grande, a uma culpa muito grande, e no fundo fica aquela mágoa que você não sabe explicar o que acontece, mas que tá ali confundindo e tem aquela pulga atrás da orelha e fala, gente, isso não pode estar certo. Esse argumento não pode estar certo, mas eu não acho o erro. Alguém consegue me ajudar a achar o erro? Por que que ela diz que só quer o meu bem e ela é uma pessoa abusiva? Por que ela diz que só quer o meu bem e fica me jogando na cara, fica me humilhando na frente dos outros? Por que essas duas coisas não fazem sentido? Ou podem até fazer sentido na cabeça dela. E por que que eu sinto tanta culpa depois de tudo isso? Essa é a questão, é a confusão mental. Tirando o fato de ser um jogo com uma mãe narcisista, que isso pega muito, porque a culpa que vem disso tudo é, poxa, a mãe é o ser que mais gosta da gente nessa face da Terra, né? Em teoria é, né? Nessa visão romântica é, ok. Mas a mãe é um ser humano e ela pode não gostar do filho. Qual isso tem? Tem muito mal, né? Tem uma culpa muito grande. Então, para mascarar essa culpa, que é insuportável, então a gente faz outras coisas. Tem a chantagem emocional, tem gerar muita raiva no outro, provocar, e daí você poder apontar o dedo e falar, olha só como ela estraga toda a minha vida, olha só essa criança aqui como é insuportável, por isso é que eu tô desse jeito, abalada psicologicamente, porque essa criança é isso, aquilo. Deve ser mesmo, né? E quando o jogo é jogado dessa forma, existe muita confusão mesmo, muita confusão emocional. E da forma como a gente vai manifestar isso daí por uma vida inteira. Quando a gente soterra as emoções, principalmente a raiva, ela nos traz consequências muito devastadoras. Porque a raiva, ela é muito potente. Se a gente usar ela para o nosso bem, a gente não para. A gente quer conquistar tudo logo. Mas se ela tá lá, soterrada, fermentando, tá ali, causando mal, azedando a nossa vida, então ela vai nos trazer muitas coisas desastrosas. E é isso. São essas consequências. É disso que a gente trata dentro da mesa de radiestesia. E quando a gente fala de sintoma, aí cada um vai ter um sintoma diferente, tá? Essa filha, ela tinha muitas câimbras nas pernas. Muita. Depois, poxa, mas por quê, né? Porque é muito difícil de caminhar. É muito difícil de se mexer, de andar pra frente, porque para qualquer lado que você vá, você tá errada. Qualquer coisa que você tenha a atitude de se movimentar para fazer, você tá errada. Então, como que você pode fazer qualquer coisa? Eu não sei se já teve cãibra, mas a cãibra, pelo menos pra mim, ela me paralisa muito. Eu não consigo andar se eu tô com cãibra na perna. Eu tenho que parar, eu tenho que esperar ela passar. Então, ela te imobiliza. Obrigatoriamente, você tem que ficar ali até ela passar. Quando ela passa, aquele ali parece, né, que é outro mundo. Mas é isso. Poxa, como que eu consigo me movimentar? Como que eu consigo estabelecer limite na minha pele? Então, muito problema de pele, caspa, micose de pele. Por quê? Porque o limite ali está sendo o tempo todo testado. E a pessoa não fica testando o limite, às vezes. Ela entra mesmo, ela invade o limite e não está nem aí. E o outro que é invadido dentro desse limite ainda tem toda essa carga de culpa por conta da chantagem emocional. Então são muitas confusões que vão soterrando as verdadeiras intenções da pessoa. Quem enxerga de fora pode ser que veja com mais clareza. Apesar de que chantagem emocional é muito difícil. Eu acho difícil para qualquer um.
Quem olha de fora, quem olha, é muito difícil, porque a pessoa vai manipulando. E não é assim, como que você caiu nisso? Gente, quem faz isso, ele tem uma certa prática. Ele já testou algumas hipóteses, então não é assim de ontem que ele faz isso. No caso de uma filha e de uma mãe narcisista, essa mãe tá na frente da filha pelo menos aí 20 e poucos anos. Pelo menos. Que ela tem mais de experiência e de sabedoria. Então, quando essa criança cai na mão dela, ela tem tudo para fazer o estrago que puder. Porque também tem outra questão muito importante dentro da nossa infância. Do 0 aos 6 anos, nós aceitamos tudo aquilo que vem de fora, sem filtro nenhum, simplesmente aceita. E quando o que vem de fora vamos dizer assim, é tão danoso dessa forma, e é tão no começo da nossa vida, isso vai estruturar as bases mais profundas de nós. E quando a gente trabalha na radiestesia, a gente consegue harmonizar tudo isso sem tanta dor. Porque, poxa, como que você vai lidar com a culpa de olhar para tua mãe e ver que não, ela não era nem um pouquinho bem intencionada, né? Ela queria mesmo, vamos dizer assim, que você ficasse humilhada, ela queria te humilhar, ela tava ali para te ferrar mesmo com a cabeça. Poxa, eu não posso pensar isso da minha mãe, porque afinal, mãe é um ser sagrado, né? Ser sagrado que só quer o seu bem. E você cai de novo na mesma chantagem emocional, cai de novo na mesma confusão. A dor disso é muito grande. Você não consegue olhar essa dor sem uma ajuda, sem que isso seja clareado. Quando você começa a olhar e falar, não, calma lá, você não tá demonizando a sua mãe, calma lá, segura isso daí. Não é bem assim. O que está acontecendo é que ela é uma pessoa e o que ela fez, o problema é dela. Você é outra pessoa e o que ela jogou em cima de você, você tem a capacidade de